Bora! Fala pessoal, bem-vindos a mais uma semana da comunidade Mestres da Análise. Vamos dar início à nossa aula teórica e nessa aula dessa semana a gente vai tratar sobre o assunto entradas no último terço do macro ao detalhe, beleza? Foi o tema mais votado da votação de domingo e a gente vai abordar esse tema nesse primeiro momento, como vocês já sabem, já estão cansados de saber, na aula teórica, na quinta-feira com a aula prática e no sábado com a live. E muito provavelmente na semana que vem a gente vai ter uma live com o Arthur De Vito, que é o analista de desempenho do Ceará. Eu estou só alinhando com ele data, horário, então vai ser bem interessante, bem legal para todo mundo, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos àquilo que interessa da nossa aula teórica, beleza? Vamos aos detalhes, do macro ao detalhe das entradas no último terço. Bom, os aspectos da análise, né? O que é que a gente precisa analisar do ponto de vista macro? O que é que a gente precisa analisar do ponto de vista de escala mais coletiva? Lembrando das escalas, escala individual, grupal, setorial, intersetorial e coletiva, do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista que tem relação com as escalas maiores, intersetoriais e coletiva, por exemplo. Primeiro, quando a gente vai analisar uma entrada de uma equipe no último terço, o primeiro aspecto que me chama a atenção é com quantos atletas aquela equipe constrói, ou seja, no momento que antecede a entrada no último terço. E por que isso é interessante? Porque isso também responde a segunda pergunta. Como eles entram no último terço? E qual é a relação do quantos com o como? Porque se uma equipe que ela constrói com muita gente, já falei isso para vocês em outras oportunidades, isso significa que ela vai ocupar o último terço com menos jogadores. Se ela ocupa com menos jogadores, significa que ela tem mais atletas nas fases de construção, nas fases de construções anteriores à entrada no último terço e que a capacidade de fogo dela, digamos assim, de finalização, de gente fazendo peso na área, como o professor Tito bem fala, é menor. Então, se a capacidade dela de colocar jogadores no último terço é menor, isso significa que ela constrói com mais gente. Isso significa provavelmente que essa equipe tem uma construção mais de pé em pé, digamos assim, mais apoiada, porque a bola circula um pouco mais para tentar achar a entrada ótima. Porque como ela tem menos gente no último terço, ela vai precisar ter uma entrada ótima, ela vai precisar ser assertiva quando entrar, porque se ela entrar de qualquer forma, como ela tem menos gente no último terço, ela não vai conseguir ser efetiva. Por outro lado, se a equipe ela constrói com menos jogadores e preenche mais o último terço, né, isso já significa dizer que é uma equipe que provavelmente é mais vertical e é um indicativo forte que essa equipe é mais vertical e ela vai entrar no último terço com mais volume. Né? Vou dar um exemplo de uma equipe que ela até tem uma boa construção, mas ela preenche bem o último terço, de modo que ela tem um volume de ataques muito rápido, que é, por exemplo, do Liverpool. Né? É uma equipe que preenche bastante o último terço. Então sempre tem o trio na área, né, basicamente. O Firmino, o Mané e o Salah, e sempre tem um dos médios também, geralmente o Hinaldo. Quando não, o lateral do lado oposto está no bico também, né, que está quase na área. Quando não, com adversários mais fracos, ele põe dois médios, né, por exemplo, o Henderson e o Hinaldo. E faz o balanço somente com um volante. E o que é que significa? Que é uma equipe que tem um volume grande, tem mais entradas no último terço, tem menos padrões de entradas no último terço, tem mais volumes, mas tem menos padrão, porque vai variar mais porque entra mais. Então, e é uma equipe que constrói com menos paciência, digamos assim. Não significa dizer que constrói pior. Bom, então quando a gente vê quantos atletas estão em construção, a gente vai verificar quantos atletas de fato entraram no último terço. A gente vai ver como essa equipe entra no último terço, como ela constrói para entrar no último terço. Depois que ela entrou, a gente vai verificar como ela geralmente finaliza. E aí a gente vai começar a fazer uma ligação aqui. Quando essa equipe entra por aqui, ela geralmente finaliza assim. Vou dar um exemplo. Geralmente quando a equipe do Liverpool entra no apoio frontal do Firmino baixando entre linhas, geralmente ela finaliza com um dos extremos em diagonal para a baliza. Geralmente, isso não é sempre isso, mas é o padrão que mais ocorre. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação importante da altura do bloco adversário. Né? Se o adversário está marcando num bloco mais baixo, isso já ocorre menos, isso é importante que a gente leve em consideração. Se o adversário joga num bloco mais médio-alto, essa situação do Firmino já ocorre mais. Então a gente já fez uma correlação. Quando o Firmino baixa no entrelinhas para fazer esse desmarque de apoio, né, no apoio frontal, para virar 10, no momento que ele vira 10, geralmente a finalização do Liverpool termina, ou seja, eles têm dinâmicas, eles operacionalizam para a finalização terminar
numa finalização do Mané ou do Salah, e geralmente em diagonal para a baliza. O Mané com o pé direito em diagonal para a baliza, o Salah com o pé esquerdo em diagonal para a baliza. Então isso é um padrão do Liverpool, e a gente começa a fazer a inter-relação entre como entra, desmarque de apoio entre linhas, e como finaliza. Salah e Mané em diagonal para a baliza. Então a gente vai começar a fazer esse ponto, vai começar a perceber que isso é um padrão. E depois que a gente começar a perceber isso, a gente vai começar a entender que quando essa equipe está construindo para entrar no último terço, e depois que ela entra, né, a gente vai ver quantos atletas ficam no balanço, ou seja, quem é que marca, quem é que está pensando na marcação, quem é que está pensando no momento defensivo, quando essa equipe está entrando no último terço. Quem é que daqueles jogadores vai estar numa situação de dizer assim, opa, quando tiver todo mundo na área, pensando em fazer gol, eu vou estar aqui pensando numa futura transição defensiva, por exemplo. Então isso também é importante, e geralmente uma equipe que constrói com mais, olha aí a quantidade de atletas em construção, como isso é importante. Uma equipe que constrói com mais é uma equipe que vai ter mais atletas no balanço, então ele vai ter mais segundas bolas. Como ele tem uma... Desculpa. Como essa equipe ela tem uma entrada mais precisa, ela tem uma entrada mais assertiva, né, mais sincronizada, então ela precisa entrar com mais... Como é que eu vou dizer a vocês? Meu Deus. Ela precisa ter mais oportunidade de circular a bola. Então ela vai ter mais jogadores ali no balanço. Uma equipe que entra muito, né, que entra com muita gente, é uma equipe que ela provavelmente ela vai ter menos segundas bolas, ela vai sofrer mais com transições, porque ela vai deixar menos gente no balanço. Então esse é um momento delicado, né, estratégico para essa equipe. E depois a gente tem que verificar qual é o corredor que essa equipe mais entra no último terço. Qual é o lado, né? É o corredor lateral direito, é o corredor lateral esquerdo? Não é nenhum dos corredores laterais, é o corredor central? Por que lado essa equipe entra? Porque quando a gente consegue entender qual lado entra, a gente entende, por exemplo, se o melhor jogador daquela equipe, que por acaso joga em um dos lados, ele participa muito das entradas ou ele participa mais do momento da finalização. Vou dar um exemplo. O Salah, para continuar no exemplo do Liverpool, o Salah é um jogador que participa muito do momento da construção, da entrada. Muitas vezes ele constrói para ele mesmo finalizar. E isso faz com que o Mané seja um jogador que talvez em volume, eu não sei, eu não tenho essa estatística, mas acredito que seja assim, o Mané finalize mais depois de entrada no último terço, porque o Mané constrói menos que o Salah. Então, é isso. Então, geralmente eu confundo Mané e Salah. São nomes curtos, dois extremos, enfim. Mas acertei. Então, o Salah, ele é um jogador que, quando a equipe vai entrar no último terço, ele tem bola. Mas nem sempre ele tem bola depois que a equipe entra no último terço. E o Mané não. O Mané nem sempre tem bola quando a equipe está para entrar, mas quando a bola está no último terço, já para finalizar, geralmente aí ele aparece. Então, isso tem uma relação com a dinâmica que a equipe utiliza para construir. Se o Liverpool, por exemplo, entra mais pelo lado direito, significa que o Salah vai estar mais envolvido no momento da construção, quando essa equipe estiver do lado direito, do que o Mané. E o Mané provavelmente vai estar mais envolvido na finalização, porque ela já entrou quando a bola entrar no corredor dele, né? Então isso é importantíssimo que a gente verifique qual é o lado. Bom, esses são os aspectos maiores, né? São os aspectos macros, digamos assim, da análise. A gente também precisa ir ao detalhe, né? Também precisa ir para os aspectos mais minuciosos. Bom, e a gente vai agora buscar detalhes, a gente vai para o micro, né? A gente vai agora buscar qual é o padrão de entrada dessa equipe. Depois, a gente já percebeu que essa equipe ela entra de várias maneiras diferentes, mas a gente vai buscar o padrão de entrada. E isso poderia... Você pode estar se perguntando, mas Rafa, mas o padrão de entrada é um aspecto macro. Não, é um aspecto micro. Por quê? Porque nem sempre a equipe tem um padrão de entrada claro. Você vai precisar vasculhar muitos jogos ou vai precisar assistir... perder muito tempo assistindo aquela equipe para entender que aquela equipe tem de fato um padrão de entrada. Muitas vezes, quando essa equipe marca muitos gols no padrão de entrada, isso é positivo, porque aí o gol já é um filtro por si só. Opa, se essa equipe marca muitos gols assim, o padrão de entrada é esse, já captei aqui, fácil. E quando não? E quando essa equipe não tem um padrão de gols assim, ela não tem uma forma de fazer gols bem distribuída. Então isso faz com que o padrão de entrada seja mais difícil de você achar, mas tem que ser feito, tem que ser buscado. Vou dar um exemplo, o Flamengo, que é uma equipe que eu geralmente estudo muito por alguns motivos, sou brasileiro analista que mora em Portugal, Jorge Jesus é português. Então tem muita demanda de trabalho para mim relacionado ao Flamengo. Rafa, opina sobre isso, escreve sobre aquilo.
Então acaba que eu acompanho muito mais o Flamengo. E de segundo, que é a equipe que mais vem chamando a atenção no futebol brasileiro. Então, naturalmente a gente acompanha, né? A equipe, o Flamengo e o Palmeiras, principalmente. São as duas equipes brasileiras que eu mais acompanho. E agora tenho acompanhado também bem o Santos por causa do Gesualdo. Mas o Flamengo, né, como eu estava dizendo, no Campeonato Carioca na volta, né, ele já te apresentava esse padrão, mas na volta ele confirmou. O Flamengo tá explorando mais os apoios frontais para entrar no último terço. E aí, o filtro que o Flamengo me deu foram os gols. O Flamengo fez vários gols com entradas em apoio frontal. Então, e depois a gente vai ver lá na frente algumas variações de apoio frontal. Então, isso faz com que o padrão de entrada seja fácil captar. Mas se isso não acontecesse, se não desse um gol, eu precisaria ter assistido mais jogos, ter percebido mais situações de perigo do Flamengo. E por que é importante verificar isso? Porque muitas vezes a equipe tem um padrão de entrada que não dá gol, mas tá amadurecendo, tá dando quase gol, tá dando perigo, tá sendo perigoso. E aí quando você vai verificar, a equipe vai fazer o gol contra você. O fruto cai do pé, né, digamos assim, justamente contra você. Então é importante que você observe isso, é importante que você tenha isso alerta para que não aconteça exatamente contra você. Aquela equipe está levando perigo sempre. Aí você descarta porque não está dando gol, mas está levando perigo sempre. Aí já o gol sai contra você. E aí, prejuízo. Bom, um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração são as características do jogador-chave dessa equipe. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Por que é importante saber os pontos fortes e pontos fracos? Porque a gente vai querer primeiro que esse jogador-chave não tem a bola nesse momento, mas a gente vai querer direcioná-lo para o que ele tem de pior, direcioná-lo para aquilo que é sua maior vulnerabilidade ou para aquilo que ele não faz tão bem assim. E vai querer tirar dele aquilo que ele faz muito bem. Eu vou te dar um exemplo. Está jogando contra a equipe que tem Messi. Messi recebe a bola na entrelinha e gira com a bola colada no pé esquerdo em diagonal para a baliza. Tu vai querer que ele continue essa progressão em diagonal para a baliza com o pé esquerdo? Não, porque a gente sabe que isso é fatal jogar contra o Barcelona e ele conseguir ter esse espaço. E por mais que você tente anular, geralmente ele consegue. Mas você pode diminuir o volume de vezes que ele faz isso. Você pode diminuir a incidência de que isso ocorre no jogo. Por quê? Porque você sabe que esse é um ponto muito forte dele. Então você vai retirar esse ponto forte. E é uma forma com a qual o Barcelona entra no último terço, né? Bola e Messi nas entrelinhas. Então a gente vai tentar retirar isso dele, vai tentar tirar isso do jogo dele, porque a gente também vai estar ali tolhindo uma das formas que o Barcelona entra. Ok? Já em relação a pontos fracos, a gente pode falar, por exemplo, de um caso de um atleta que tem muita dificuldade com um extremo esquerdo que é destro. E tem ele, aquele, ó, de levar que muita gente. Acho que não sai. Que muita gente fala de pé trocado, né? Então, ele é um extremo esquerdo que quer atacar corredor central para ter situação de finalização. Mas ele tem muita dificuldade com o pé esquerdo dele, né? Um extremo esquerdo destro que tem muita dificuldade com o pé esquerdo. Então, sempre que ele é levado para a profundidade, não sai cruzamento, ele não consegue ser frutífero. Então, a gente vai tentar, quando a bola chegar nele, ele é um jogador desequilibrante, muito bom no 1 contra 1, que dá muito gol, tentar empurrar ele para a linha de fundo. Tentar empurrar ele para uma situação que ele vai ter vulnerabilidade, que ele não vai conseguir ser tão efetivo assim. E aí, uma outra coisa que a gente tem que analisar, agora numa escala mais coletiva, são as vulnerabilidades enquanto entra. Uma equipe, quando entra, ela deixa espaços desocupados, né? Quando ela entra no último terço, ela deixa espaços desocupados. A gente tem que entender quais são esses espaços, porque esses espaços provavelmente são vulnerabilidades. Depois que a gente entende quais são os espaços que essa equipe deixa, a gente vai tentar verificar quais são como é que eu vou dizer a você, as dinâmicas de transição defensiva que essa equipe tem para proteger esses espaços. Se não houver, é vulnerável. Se houver, mas não for favorável a defender aquele espaço, também é vulnerável. Então a gente precisa estudar quais são. Essa equipe entra no último terço. Quais são as vulnerabilidades que ela deixa? O que é que ela deixa para trás? Isso é importantíssimo também. Uma outra coisa que a gente precisa analisar no detalhe, que eu percebo que muita gente menospreza, é o que propicia o sucesso da entrada. Muitas vezes uma equipe ela tem dinâmicas ali muito fortes que propiciam o sucesso daquela entrada. E se aquela dinâmica não ocorrer, a entrada não vai ter sucesso. Então muitas vezes eu preciso não somente neutralizar o jogador-chave, por exemplo, mas eu preciso matar a dinâmica que aquela equipe tem para fazer com que esse jogador-chave entre no último terço. Vou te dar um exemplo que me veio na cabeça exatamente agora. O Brasil, seleção brasileira, Copa 2018, já era o modelo com o Tite antes, fazia, mas principalmente na Copa, fazia um tripé muito forte e um Casemiro com cobertura curta atrás do tripé, que era
um triângulo do lado esquerdo, né? Que era Casemiro não, Marcelo na amplitude, Neymar na entrelinhas e Coutinho na base. E as dinâmicas de triangulação dos três faziam as variações, né? Às vezes Neymar na amplitude, Marcelo ia por dentro, né? Marcelo é um lateral que tem muita capacidade de jogar dentro e fora. Enfim, às vezes Coutinho na entrelinhas e Neymar ficava na base. Marcelo na base, Coutinho na entrelinhas e Neymar na amplitude, já na profundidade, né? Então, essa dinâmica de rota de troca de passe, de quase um rondo, né, dos três. Com o Casemiro na cobertura curta, né, porque ele dava início à transição defensiva quando esse trio perdia a bola, era uma dinâmica que propiciava o sucesso da entrada. Então eu não precisava, não bastava com que eu marcasse Neymar, por exemplo, eu fizesse uma marcação individual, estou dando um exemplo só, tá? Em Neymar. Eu tinha que tentar quebrar a dinâmica desse trio. Eu tinha que tentar quebrar a dinâmica do triângulo do lado esquerdo, do corredor lateral esquerdo da seleção brasileira. Então, impedir a entrada da bola na entrelinhas para que o jogador do triângulo que tivesse na entrelinhas não tivesse possibilidade de jogar. Direcionar para que a equipe circulasse e não entrasse por aquele lado. Então, a vantagem socioafetiva dos três era o que propiciava o sucesso da entrada, além da qualidade técnica, né, que os três tinham. Então eu preciso me perguntar, ok, essa equipe entra e finaliza desse jeito. Essa equipe faz apoio frontal no pivô, né, no 9 em profundidade, e o 9 ou gira para ele ou faz um passe de retorno para o 10 finalizar, ou para o extremo que vem de fora para dentro finalizar. E ele leva muito perigo assim. Por que ele leva perigo? Por que ele tem sucesso? O que é que faz ele ter sucesso? É a capacidade de jogo de imposição física dele? Qualidade técnica que ele tem? Ambidestria funcional que ele apresenta nesse momento do jogo? O que é que faz essa equipe ter sucesso? É o tempo que eles jogam juntos, né? O sincronismo que eles já têm? Por que essa equipe tem sucesso? Responder essa pergunta é fundamental. E depois a gente vai ter que fazer um filtro das entradas no último terço, né? Principalmente depois que a gente identifica os padrões daquilo que gera perigo e não gera perigo, porque aquilo que não gera perigo e nem é próximo de gerar perigo, por mais que aquela equipe insista, ela pode estar até amadurecendo uma ideia, não gera perigo. Então é muito difícil que gere perigo justamente comigo. Eu tenho que ter atenção com aquilo que gera perigo, porque aquilo que gera perigo, mas geralmente não está dando gol, como eu já disse a vocês, pode dar gol exatamente comigo. Então fazer um filtro. Agora sim, quando eu falo que não dá atenção, não significa que eu tenho que desconhecer. Eu tenho que conhecer, mas eu não vou perder tempo fazendo essa análise. Eu sei que uma equipe, o lateral direito se projeta, ultrapassa e cruza na área, mas essa equipe não tem peso na área suficiente para finalizações de cabeça, por exemplo, né, para vencer duelos aéreos. E nem ganha a segunda bola. Mas insiste muito nessa ultrapassagem do lateral para o cruzamento. Beleza? E aí, eu sei que isso acontece. Eu sei que essa dinâmica existe. Mas eu não vou estar perdendo tempo para entender como é que é a batida do lateral, onde ele vai fazer a bola, porque eu sei que naturalmente a minha equipe não vai sofrer com esse movimento do adversário, porque eu sei que eles não são fortes fazendo isso, eu sei que eles não são bons fazendo isso. Pode acontecer de fazer um gol? Pode, mas vai ser muito mais uma ocorrência, como é que eu vou dizer? Não quero dizer sorte, não. Uma eventualidade do que algo que é padrão, que estava próximo de ocorrer, ok? Então eu vou dar atenção àquilo que de fato gera perigo. Eu tenho um amigo que brinca assim, um amigo chamado Marcos Tanaka, inclusive abraço para ele, que ele brinca assim, toda bola que entra no último terço a torcida faz, essa bola aí é que eu, que eu vou analisar. Tira o vídeo do jogo, põe só o áudio. Toda vez que tiver tu marca um minuto, e aí depois tu vai analisar o que é que aconteceu nesse U. É óbvio que é uma brincadeira, tá, pessoal? Não é pra fazer isso não, mas é um sintoma, né? O U da torcida é um sintoma de que aquela entrada foi perigosa. Bom, um outro aspecto que é importante falar para vocês é o detalhe do detalhe, digamos assim, é o pormenor mesmo, né? Eu faço a diferença entre o detalhe e o pormenor. O detalhe é algo que é breve, digamos assim, que é difícil de achar, mas é possível. O pormenor é algo que é muito meticuloso, que precisa de uma lupa, né? Não à toa, o meu símbolo que eu utilizo é a lupa e a bola, porque é o que eu busco, eu estou sempre em busca do pormenor. Tem dois pormenores que eu acho muito interessantes na entrada no último terço. Desculpa. Eu acho que o Arthur vai conseguir, o Arthur do Ceará, se caso se confirmar, ele vai conseguir somar bastante nisso aqui, porque eu sei que ele tem muito detalhe, muito detalhezinho, muita minúcia que ele avalia. Então, uma coisa que eu sempre avalio, o jogador que mais finaliza nas entradas que são perigosas,
Ele finaliza como? Ele finaliza de maneira condicionada, ele condiciona a finalização dele, ele finaliza de cabeça, ele finaliza de pé direito, de pé esquerdo, como ele bate na bola de pé direito, de chapa, de peito, de pé, qual é a situação confortável para ele? Ele não tem situação confortável, do jeito que vem ele tem recurso. Então, como é o tipo de finalização do jogador que mais finaliza? E depois, qual é a relação estrutural que entra e finaliza? Ou seja, quantos eles põem na área e qual é a relação estrutural? Eles põem um mais próximo da baliza e dois mais atrás? Eles põem um na marca do pênalti, um no primeiro poste e um no segundo poste? Quem são esses jogadores que fazem esses movimentos? E quando não são eles, por que não são eles? Por que varia? Então essa relação estrutural ela é bem interessante porque é muito difícil e olha que todo mundo busca essa relação estrutural. Mas eu, particularmente, acho muito. Duas equipes que eu me lembro assim que tem uma relação estrutural muito forte, que não é movimento, que a tomada da decisão não é do atacante. A tomada da decisão já foi feita antes, nos treinos, né, anteriormente. E uma coisa que é importante falar: quase todo treinador treina essa relação estrutural. Quase nenhuma equipe põe essa relação estrutural em campo. Isso aí eu garanto a vocês, dos mais, sei lá, de 100 e poucos jogos que eu já analisei. O Flamengo do Jorge Jesus consegue fazer uma relação estrutural muito, muito interessante. Quantos gols a Arrascaeta fez no segundo poste? Sem fazer esforço. O Arrascaeta fez gol de bicicleta contra o Ceará. O Arrascaeta fez gol de cabeça contra o Palmeiras, se não estou enganado. Eu acho que o Arrascaeta fez gol contra o Cruzeiro também, entrando no segundo poste. São 3 gols que me vêm à cabeça agora. E olha que eu posso estar esquecendo. Contra o Goiás também. E olha que eu posso estar esquecendo de algum. Então, tem uma relação estrutural ali. Não acho que é 100% coordenada, sincronizada, mas existe. E uma outra equipe, que aí é aula de entrada no último terço. Quem quiser assistir, quem quiser perder tempo assistindo, perder tempo não, né? Você vai ganhar tempo, vai ganhar conhecimento. É o Manchester City. O Manchester City tem, de fato, uma relação estrutural quando ele entra no último terço. Tem uma dinâmica bem formada e jogadores que precisam estar em determinados lugares quando ele entra no último terço para conseguir finalização. Beleza? Então ficam esses dois detalhes. Bom, e quais são as entradas no último terço mais comuns, os detalhes mais comuns, as correlações dos indicadores mais comuns de entrada no último terço? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar em primeiro lugar, em segundo lugar, mas isso não significa que é uma ordem hierárquica não, tá? É só porque está organizado assim. Quando eu falo ordem hierárquica, que quando eu falo primeiro, não significa que essa é a forma como a equipe mais entra. Não é isso. É só porque está organizada, a lista ficou dessa forma, tá? Bom, um barulho estranho. Bom, o primeiro ponto é o apoio frontal em profundidade. Geralmente é o 9, mas pode ser dos extremos também. Quando eles fazem apoio frontal afundando a última linha, levando a última linha para próximo do goleiro, né, para próximo da baliza. Um outro apoio frontal que é bastante utilizado também é o apoio frontal em desmarque, né, que é aquilo que eu dei exemplo do que eu dei do Firmino. Quando ele sai do último terço, desculpa, do último terço não, quando ele sai de próximo dos integrantes da última linha, para o espaço entre linhas para receber um apoio, para fazer um apoio frontal e receber essa bola. E geralmente, quando a equipe marca individual para o setor, por exemplo, ele arrasta, ele desequilibra a linha adversária, né? Ele atrai um oponente. Cruzamento dos 3/4, né? Aquele cruzamento do bico da grande área. E aí a gente pode fazer uma análise meticulosa do tipo de batida, ou seja, se é uma batida rápida, se é uma batida nas costas da linha, se é uma fatiada na bola que tira o peso dela, faz ela viajar mais, porque o centroavante é muito bom, é muito alto. Enfim, a gente pode fazer essa análise aí também. Cruzamento da profundidade, né? Como é que esse cruzamento da profundidade é uma bola rasteira nas costas da linha, né? Aquela bola rente, é uma bola alta no segundo poste, a gente também tem que fazer essa análise. Tabela mais infiltração, seja no corredor central ou no corredor lateral. Triangulação mais cruzamento, né? A gente viu o cruzamento quando ele sai sem dinâmica para cruzar, simplesmente ocorre o cruzamento. E muitas vezes ele também pode acontecer com a dinâmica antes, né? Triangulo para entrar e o final da triangulação é projetando meu lateral em profundidade, por exemplo. Triangulação mais ruptura, ao invés de ser o lateral ultrapassando para cruzar, ruptura no corredor central, né? Ataque dos atacantes, por exemplo, nas costas da última linha. Muitas equipes que fazem dinâmicas de terceiro homem fazem essa entrada no último terço, né? De triangulação mais ruptura, triangula para propiciar a ruptura do atacante. O passe em ruptura sem necessariamente estar em triangulação, ou seja, o 10 tem bola e Ozil jogando, que é um cara que faz muito isso. Acha Ganso no tempo do Santos, por exemplo, um jogador que quando tem bola, se ele cria dinâmica,
Ele individualmente tem dinâmica, cria espaço para conseguir fazer o passe nas costas da linha em ruptura, né? Que muita gente no Brasil fala que é o passe pifado, né? O passe que encontra o facão, que acha o facão. Então esse passe nas costas da linha embaixo, né? Na janela. O passe cavado é aquele passe por cima da última linha. Geralmente é um passe mais utilizado para vencer linha de 5 ou linha de 6. Uma tapinha na bola que vai cair, né, naquele espaço nas costas entre a última linha e o goleiro. E o último é o passe de retorno, né, que pode também ser triangulação, mas passe de retorno, que é o passe que você busca profundidade antes, fazer com que a linha adversária afunde e acha um passe para trás, né, um passe negativo, para que alguém chegue finalizando essa bola de frente, ou para que o centroavante antecipe alguém, enfim, aí tem várias e várias formas. Beleza? Bom, isso aqui é um indicativo da entrada, tá? Mas isso aqui eu também preciso analisar depois como a finalização ocorre, né? Como eu mostrei aqui, ó, em relação ao tipo de finalização. A gente vai ver isso aqui, como eles entram no último texto, depois a gente vai ver como eles finalizam, né? Isso também é importante. Por exemplo, esse último exemplo que eu dei. Passe de retorno. Mas depois que o passe de retorno acontece, quem é que finaliza? Como finaliza? De onde vem essa finalização? Isso também é super importante que você coloque no seu relatório. Eu divido o campo em 3 terços. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Na organização ofensiva. Mas os 3 terços me dão 4 momentos. E muita gente que assiste minhas aulas não percebe isso. Primeira fase de construção, segunda fase de construção, entrada no último terço e finalização. São 4 momentos. Isso é importante que seja dito. E muita gente também divide assim, né? Primeira fase de construção, segunda fase de construção. Ao invés de falar entrada no último terço, fala criação e aí fala último terço com finalização. E aí cada um pode chamar da maneira que quiser. Mas quando a gente fala sobre entrar no último terço, não é somente entrar, é também finalizar, beleza? Então, 3 terços, mas o último terço tem 2 momentos. Submomentos, né? Bom, pessoal, é isso. A aula teórica tá dada, tá feita. Espero vocês quinta-feira na aula prática, beleza? Rafael Marques Oliveira para mais uma aula para vocês e até a aula prática na quinta.